Imagine que um novo vírus, uma nova doença, comece a infectar todo mundo e comece a deixar todo mundo com medo. Eu sei, não é muito difícil de imaginar, não é? Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 2009, sobre a H1N1, a gripe A ou ainda a gripe suína, quando todo mundo achou que ia pegar essa doença e ia morrer. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Primeiro de tudo, talvez você pense, nossa, mas 2009 não é meio recente para fazer um vídeo sobre história? E bem, desculpa eu ser a pessoa que vai te lembrar da inexorável marcha do tempo rumo a uma morte certa, mas 2009 foi há 11 anos atrás. Ao mesmo tempo, não é estranho fazer história sobre um momento assim tão recente, afinal, a história é utilizar documentos para reconstruir a realidade, ou pelo menos chegar perto disso, e isso pode ser feito sobre qualquer período da história mundial, seja ele próximo, seja ele distante. Em 2009, a gente teve então a primeira epidemia do século XXI, a gripe A, ou como eu vou chamar ela aqui nesse vídeo, porque era assim que a galera falava naquela época, embora não fosse necessariamente tão correto, a gripe suína. Nesse vídeo aqui então eu vou usar um artigo acadêmico chamado A Repercussão da Gripe A, a H1N1 nos jornais paranaenses, para mostrar então como essa gripe aconteceu aqui no Brasil e como ela foi retratada em alguns jornais aqui do Paraná, mais especificamente de Curitiba. Afinal, aqui no Paraná foi um dos lugares onde houve mais casos dessa gripe. Alguns números. A Organização Mundial de Saúde lá em 2009 disse que 343 mil casos da gripe ocorreram no mundo inteiro. E ocorreram então 4.108 mortes. Assim, em abril daquele ano foi decretado estado de emergência e esse estado de emergência só subiu ao longo do tempo com uma grande preocupação para evitar que o vírus se espalhasse, porque também ele estava se espalhando muito. E como o vírus se transmitia? Através da tosse, através das secreções, através da saliva, você encostava em algum objeto que teve contato com uma pessoa infectada por via da saliva e tudo mais, então você pegava o vírus, ou seja, pegava no corrimão, pegava ali em um suporte no ônibus, depois encostava na sua boca, no seu olho, no seu nariz, parabéns, você contraiu a gripe suína. E no Brasil, os jornais constantemente estavam falando sobre a gripe suína, afinal, era um assunto do momento. E aí a gente já tem um problema que é o seguinte: como boa parte da população não entendia direito o que estava acontecendo, o medo acabava se instaurando e todo mundo achava que o problema era muito mais sério do que o normal. Não que o problema não fosse sério, mas o que as pessoas interpretavam com as notícias era: todos nós vamos morrer. E foi só ali em abril de 2009 que eles anunciaram que a gripe, enfim, chegou ao Brasil. Um dado interessante, na verdade, é o seguinte: a gripe ela surgiu ali mais ou menos no México e levou 2 meses para que os primeiros casos fossem registrados no Brasil. Ou seja, nisso a gente já vê ali um certo tempo até que o vírus chegue no Brasil, 2 meses. E o vírus ele tinha vários problemas. Um dos grandes problemas era o seguinte: e embora houvesse uma grande similaridade entre a gripe suína e a gripe comum, as pessoas não sabiam logo de início qual era a letalidade da gripe suína. Ou seja, havia um grande desconhecimento, o que gerava por vezes um grande medo. Afinal, se não sabia quantas pessoas morreriam, poderia ser qualquer um ou poderia ser ninguém. Mas é claro, dizer que poderia ser qualquer um era algo que assustava muito mais e assim a notícia se propagava muito mais. O medo e o terror sempre se propagam mais rapidamente. O vírus, então, ele se propagou bem rápido aqui no Paraná. Afinal, o Paraná já é conhecido por ser um lugar frio, por ser um lugar chuvoso, e o inverno de 2009 foi um inverno particularmente rigoroso, o que ajudou o vírus, então, a se disseminar muito rapidamente. O que aconteceu, então, é que lugares com grandes aglomerações foram evitados, escolas, universidades foram fechadas. Aliás, 2009 foi meu primeiro ano de história lá na Universidade Federal do Paraná e eu vi isso acontecendo. Eu voltei das férias de julho, eu tive 1 ou 2 semanas de aula e de repente tivemos mais um mês de férias forçadas. Afinal, todos tínhamos medo da gripe suína e nós, jovens, naquele momento, éramos um dos grupos mais afetados pela gripe suína. E ninguém queria morrer, é claro. Todo mundo queria continuar no curso para se formar e viver essa vida maravilhosa de historiador brasileiro. Em meio a tudo isso, a galera começou a se preocupar cada vez mais a se proteger do vírus e o álcool gel era um jeito bacana de se proteger, era um jeito que a galera utilizava para se proteger. Falando nisso,
Pronto, agora esse vídeo está protegido também. Mas, inclusive, eu não deveria ter dado aqui 3 borrifadas de álcool gel, 3 borrifadas, 3 bombadas, pelo seguinte: a gripe suína causou um aumento gigantesco na procura por álcool gel, o que teve 2 efeitos. O primeiro, ele desapareceu dos supermercados, e o segundo, o aumento de 900% no preço desse produto. Se a galera já estava com medo, se o pessoal já estava começando a ficar desesperado, imaginem como não ficou quando em 22 de julho de 2009 aconteceu a primeira morte. Existe uma divergência em números de quantas pessoas morreram no Brasil ou aqui no Paraná. Alguns números vão dizer que no Brasil morreram 264 pessoas, outros vão dizer que morreram 275. Mas com esses 2 números a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas morreram. O importante também é, em 20 de agosto o número de mortes se estabilizou e a situação começou a melhorar um pouquinho. Mas antes que a doença e as mortes se estabilizassem, a gripe suína mudou em muito o comportamento e os modos de higiene, principalmente das pessoas, que descobriram que seria muito legal lavar a mão de vez em quando e também usar álcool gel quando você chegasse em casa. Veja só que coisa maravilhosa. Mas é claro, alguns grupos se preocupavam mais do que outros. Por exemplo, as grávidas. Elas, por estarem com o sistema imunológico um pouco prejudicado devido à gravidez e também por se preocuparem com o desenvolvimento do feto, sendo que era um grupo que poderia ser mais afetado ali por essa doença, começaram a se preocupar bem mais e se afastar cada vez mais dessas aglomerações ou do contato com outras pessoas. Outro detalhezinho legal e que vai diferir ali de outras epidemias é o seguinte: a gente já tinha um medicamento para a gripe suína, o Tamiflu. Só que talvez você esteja me perguntando nesse momento, mas se tinha um medicamento, por que todo mundo não tomava ele e se curava logo da doença? Ou pelo menos evitava que ela pegasse em você? Já vou chegar nisso e a resposta é bem interessante. Mas primeiro de tudo, o remédio não era tão facilmente encontrado assim. Enquanto eu não encontrava o remédio, os costumes começavam a mudar. Por exemplo, aquela bacia de água benta que ficava na entrada das igrejas para você passar sua mão e se benzer, já não existia mais. Não era tão interessante. Durante a missa, o contato, o aperto de mão, o abraço já não era algo mais tão visto entre os estranhos e às vezes até entre os conhecidos. Era melhor simplesmente dar um aceno e esperar que a pessoa entendesse. E ao mesmo tempo, tossir era uma coisa estranha. Você não queria que as pessoas te vissem tossindo porque elas olhariam meio estranho para você, e você não queria tossir para que elas não te olhassem estranho, é claro, mas também para não ter aquele peso na consciência de que talvez você estivesse passando esse vírus para outras pessoas. E é claro, ainda que não houvesse o Zap Zap, o WhatsApp naquela época, pelo menos tão popular, muitos boatos acabavam sendo disseminados. E por vezes o Ministério da Saúde tinha que ir para a televisão para desmentir esses boatos. Outro problema da gripe suína é essa similaridade com a gripe comum. Se você era leigo, então, se você não era um médico, você por vezes não conseguiria discernir entre a gripe comum e a gripe suína. Ou seja, na primeira tosse, na primeira febre, no primeiro catarrão que aparecia na sua garganta, você saía correndo para um hospital dizendo: meu Deus, eu vou morrer. O efeito disso, vocês podem imaginar, hospitais completamente lotados. Voltando aqui para o remédio, afinal, se existia um medicamento, qual que era o problema? De início, somente médicos do sistema público podiam receitar o remédio, até que o Ministério da Saúde brasileiro permitiu que médicos do sistema privado também pudessem receitar. Mas aí você me pergunta, por quê? Por que essa restrição? A resposta é simples. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro, tinha medo de que, sem restrições, todo mundo começasse desesperadamente a comprar os remédios, a estocar os remédios e a tomar os remédios. Ou seja, o vírus poderia se tornar resistente ao remédio. E aí sim a gente passaria a ter um problema cada vez maior. O remédio também ele era melhor se ele fosse usado nas primeiras 48 horas, que era quando o vírus era um pouquinho mais fraco com ele. Então os médicos tinham que também que diagnosticar com muita rapidez os casos, encontrar ele num primeiro momento para já medicar o paciente e resolver esse problema rapidamente. Então a gente pode dizer que essa gripe suína, a gripe A ou ainda a H1N1, ela gerou um medo tão grande, principalmente pelo seguinte: porque ela causava um medo em pessoas que normalmente não tinham tanto medo de doenças, como os jovens. Ao mesmo tempo, se você fosse uma pessoa rica, uma pessoa abastada, isso não te ajudaria nesse momento. Afinal, como o remédio era distribuído praticamente só pelo SUS, qualquer um poderia ter acesso ao remédio do mesmo jeito, e não se você tivesse mais ou menos dinheiro, mas sim se você precisasse mais daquele remédio naquele momento. É claro, com todos esses problemas, várias debilidades do SUS acabaram ficando evidenciadas e causaram problemas nesse momento, mas com uma união entre o SUS, entre o sistema público e o sistema privado de saúde,
o vírus acabou sendo enfrentado com bastante força e acabou enfim sendo derrotado, ou pelo menos enfraquecido muito, tanto que em setembro de 2009, poucos meses depois dele ter chegado ao Brasil e causado tanto medo, ele foi praticamente ali enfraquecido, a ponto que em setembro de 2009, 95% de todos os casos da gripe suína chegaram ao fim ao Brasil, ou seja, foram curados. E no fim, depois disso, a gripe suína se tornou uma memória, se tornou uma epidemia que aconteceu e as pessoas pouco se lembram, ou ainda, talvez nem se lembrem ou achem que nem era tão sério quanto realmente é. Por isso é interessante um vídeo como esse, porque a memória das pessoas é curta e a história serve para que a gente se lembre, ainda mais num momento como esse, para ver o que aconteceu, para ver que não era tão grave quanto a gente imaginava, mas ainda assim era perigoso, e também para ver o que deve e o que não deve ser feito, e também para entender as diferenças entre vários momentos, é claro. Então, bem, espero que você tenha gostado do vídeo, curta, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, é claro, se você ainda não é inscrito, use muito álcool gel, evite aglomerações e não tussa na cara das pessoas, não hoje, não ontem, não amanhã, mas durante toda a sua vida. De resto, a gente se vê na semana que vem, se nós dois continuarmos aqui. Um abraço. Caralho, álcool gel...